quero convidar você a abrir sua Bíblia no livro de Amós. Nós vamos passear por alguns desses textos, né, trechos do livro de Amós. Então, abra sua Bíblia ou o seu iPad, o seu computador, a forma como você acessa as Escrituras no livro de Amós. Amós é um dos livros dos profetas menores que mais toca o meu coração, pela franqueza do profeta, a forma direta como ele lida com questões tão corriqueiras para a gente. Eu quero convidar você a passear por esse livro hoje e peço que o Senhor chegue ao seu coração através do livro do profeta Amós. Bom, Amós morava numa cidade chamada Tecoa. Essa cidade ficava no Reino do Sul, em Judá. Quem tem acompanhado a série desde o começo sabe que o reino de Israel, o tempo dos profetas menores, era um tempo em que havia uma divisão entre dois reinos, o Reino do Sul e o Reino do Norte. Amós morava em Tecoa, uma cidade do Reino do Sul, mas que ficava muito próximo da fronteira do Reino do Norte, que era Israel. O profeta Amós, no texto que nós lemos, é possível ver que ele era boieiro, né? Ele era um vaqueiro. Ele cuidava de ovelhas e era um cultivador de sicômoros, que é uma frutinha parecida, uma espécie de figo. Amós era um homem do campo, essa é a verdade, e um homem sem projeção social, sem ligações com o clero. Amós era um homem que não tinha ligações com a realeza e possivelmente não conhecia nenhum nobre, nem de Judá ou de Israel. Era um homem simples do campo, que cuidava do seu rebanho de gado e que pastoreava suas ovelhas e que tinha uma plantação de figos. E Amós foi contemporâneo do profeta Oséias. Nós já vimos aqui algumas informações importantes sobre Oséias, analisamos o livro de Oséias. E embora Amós fosse natural de Judá, o Reino do Sul, ele foi enviado por Deus para profetizar no Reino do Norte, em Betel, né? E Betel, que era o centro religioso do Reino do Norte, um dos centros criados pelo rei Jeroboão I, quando os reinos se dividiram, porque Jeroboão achava que se o pessoal voltasse para Jerusalém, ia ficar por lá. Então ele criou um centro religioso em Betel, e nesse centro, então, foi a esse centro que Amós foi enviado para levar a mensagem do Senhor para lá. O profeta Amós viveu num tempo de prosperidade, um tempo de riqueza, um tempo de luxo, um tempo em que as pessoas eram arrogantes porque podiam ter o que queriam, um tempo também de grande desigualdade social, onde essa parcela muito rica da população de Israel não se importava muito com as pessoas mais pobres. E era um tempo onde os pobres eram oprimidos pela própria pobreza, oprimidos porque não tinham nenhuma esperança, nenhuma expectativa. Era um tempo de decadência moral, mas, ao mesmo tempo, um tempo onde os cultos formais, os cultos do templo, aconteciam normalmente. Enquanto a decadência moral varria a nação, as pessoas continuavam indo aos cultos, aos templos, e fazendo sacrifícios a Deus, e levando ofertas a Deus. Deus, então, chamou o profeta Amós de tanger o gado, de pastorear as ovelhas, chamou ele para falar sobre o modo de vida dos israelitas. O livro de Amós é uma coletânea de sermões, de poesias e visões do profeta, através do qual ele pretende denunciar um engano que diz o seguinte, que é possível aparentar temor a Deus através de formalidades do culto e, ao mesmo tempo, negar esse mesmo temor no modo de viver. Isso é, esse engano que diz que é possível aparentar amar a Deus e ainda assim ser amado por Ele. E mesmo assim viver uma vida de integridade. O Senhor chama Amós para falar num tempo onde havia uma discrepância, havia uma falta de integridade entre aqueles que iam aos cultos, prestar sacrifício, entregar dízimos,
e essa discrepância entre essa religiosidade que era apresentada nos templos e o estilo de vida que essas pessoas viviam. Amós é chamado a denunciar que isso não estava batendo, não era uma coisa compatível com a outra. O profeta Amós possivelmente não era um homem culto, por exemplo, como Isaías era culto. Todos os comentaristas são unânimes em olhar para o texto de Isaías e dizer que Isaías era um homem culto. Amós possivelmente não era. Amós também não tinha relacionamentos com os sacerdotes. Ele não era próximo dos sacerdotes, como era Joel, como nós vimos no domingo passado. Joel era próximo dos sacerdotes. Amós não era. Amós também não experimentou, na sua própria vida, a mensagem da sua profecia como experimentou Oséias. Não. Amós foi tirado por Deus do seu negócio, lá no Reino do Sul, e enviado como missionário para o Reino do Norte, para alertar que o Senhor é uma mescla equilibrada, perfeita, entre justiça e misericórdia. Isso é, Deus age sempre com justiça, mas essa justiça é plenamente equilibrada com a sua misericórdia. E foi isso que Amós foi dizer lá no Reino do Norte. O esboço desse livro é apresentado pela maioria dos comentaristas em 3 partes. O verso 1 e o verso 2, Amós apresenta uma espécie de mensagens-denúncia. São mensagens curtinhas contra as várias nações e também contra os israelitas. Do capítulo 3 ao capítulo 6, a mensagem a Israel, ela é esmiuçada, é detalhada. Então, nesse trecho, Amós resolve falar de forma mais precisa, mais cirúrgica, a respeito das dificuldades que o próprio povo de Israel, os israelitas, estavam vivendo. Eles deveriam ser lembrados, e o profeta Amós fez isso, né, de que eles precisavam assumir a responsabilidade do chamado que Deus tinha dado para eles lá atrás, quando chamou Abraão, quando chamou Isaac, Jacó, e constituiu um povo para abençoar o mundo inteiro. E o profeta Amós, então, desejava alertar o povo de Israel de que esse chamado ainda estava valendo e que ele precisava ser vivido com responsabilidade. O profeta apresentou também visões, né, do verso 7 ao verso 9, e visões que ele teve a respeito da forma como Deus poderia agir em relação ao povo, aos israelitas, e por fim ele concluiu com uma janela de esperança para todos aqueles que temem ao Senhor. Bom, vamos ver rapidamente então aqui algumas questões. Eu peço sua atenção, tente se colocar numa condição aí que você possa acompanhar, tá certo? Nos 2 primeiros capítulos, Amós lista várias nações. Você pode olhar o texto aí, abra o texto de Amós, no primeiro capítulo de Amós, você vai ver que ele começa a listar várias nações e relacionar os pecados pelos quais a justiça de Deus seria executada sobre aquelas nações. E Amós usa uma expressão que talvez na sua tradução deve ser por 3 transgressões e por 4. Ou por 3 transgressões e ainda mais por 4. E aí, ao usar essa expressão, Amós estava dizendo o seguinte: porque esse povo insistiu em pecar, porque ele pecou reiteradamente, eles não vão ficar impunes. E aí ele traz o anúncio daquilo que Deus iria realizar em relação ao seu povo. E ele usa essa expressão por 3 transgressões e ainda mais por 4, para Damasco, Gaza, Tiro, Edom, Amon, Moabe, Judá e Israel. Todas essas nações fazem parte de um conjunto de pregações de denúncia, na qual o profeta fala a respeito do modo de vida dessas nações. E que o modo de vida que elas adotaram ia de encontro, confrontava o desejo de Deus para nós, para a raça humana. E o efeito que Amós usou ao falar a respeito dessas nações é como uma onda que vem se aproximando.
Na verdade, o centro dessa onda, o ponto onde essa onda quebra, é em Israel. É sobre Israel que Amós vai falar. É sobre Israel, a nação que Deus escolheu, que Amós tem a sua mensagem, tem a sua pregação. Mas ele começa a falar das nações próximas. E como uma onda que vem se aproximando, Amós vai chegando mais perto de Israel e anunciando o pecado daquelas nações até chegar em Israel, o Reino do Norte. Até chegar mais perto com denúncias e vaticínios a respeito da ira de Deus se abatendo sobre aquelas nações. Cada um daqueles povos, mesmo os que não temiam o Senhor, eles iriam ser alcançados pela justiça de Deus. Mas para os israelitas, para o povo escolhido de Deus, o juízo ia ser ainda mais contundente e profundo. Isso é algo muito importante para a gente pensar, né? Porque às vezes a gente pensa que o povo de Deus é o que Deus vai passar a mão na cabeça e vai dizer, olha, não tem problema não, porque vocês são o meu povo. Mas aqui Deus está dizendo, através do profeta Amós, que é o contrário. O povo de Deus será ainda mais exigido a respeito da sua maneira de viver. Ainda mais cobrado e será ainda mais punido pelo Senhor ou acompanhado pelo Senhor a respeito do seu modo de vida, quando esse modo de vida confrontar o chamado de Deus para a nossa maneira de viver. Bom, eu quero fazer algumas considerações rápidas sobre os 2 primeiros capítulos. Eu queria falar que, começando nesse capítulo, é que a justiça de Deus, às vezes, pode parecer tardia. E pode parecer que, às vezes, o Senhor está deixando aqueles que transgridem sem punição, aqueles que fazem coisas terríveis sem nada que aconteça a respeito dos seus atos, daquilo que eles estão fazendo. A gente olha para o mundo que a gente vive e vê tanta atrocidade, tanta coisa terrível acontecendo, e muitas vezes a gente pode ficar com esse sentimento. O sentimento de que a justiça de Deus não está alcançando aqueles que estão destruindo a vida humana e fazendo aquilo que não deveriam, indo de encontro, né, à vontade de Deus. E eu sei que essa sensação de justiça tardia, às vezes, faz a gente até duvidar da justiça de Deus. Mas, meus irmãos e meus amigos, eu preciso dizer hoje à noite que o Senhor não deixará nenhuma transgressão impune. A justiça de Deus não deixará nenhuma ofensa, nenhuma transgressão, nenhum pecado sem a justa punição. É isso que o Senhor nos revela através da mensagem contundente do profeta Amós e de todos os profetas que nós temos visto até agora. Aliás, Deus seria injusto se ele deixasse o pecado e a transgressão sem a justa punição que ele merece. O profeta Jeremias, no capítulo 9, versos 23 e 24 do seu livro, afirma que nós devemos procurar compreender e conhecer o Senhor. Sabe por quê? Jeremias diz que nós devemos procurar conhecer e compreender o Senhor, porque o Senhor é leal, justo e reto. O Senhor é leal, justo e reto. E essas coisas, lealdade, justiça e retidão, agradam ao Senhor. Por isso nós devemos tentar entender, nos aproximar de Deus e entender melhor como ele age, como ele se relaciona conosco. A justiça de Deus pode parecer tardia quando a gente vê a destruição que as pessoas sofrem, quando a gente vê os grupos étnicos sendo massacrados, quando a gente vê o que as nações são capazes de fazer umas às outras, a gente pode dizer, Senhor, está demorando a tua justiça. Mas esse aparente atraso
é justamente porque Deus equilibra a sua justiça com a sua misericórdia. Porque Deus deseja o arrependimento e a conversão do ser humano. Deus não tem nenhum prazer na morte e na destruição de ninguém. Quando Deus retarda o seu justo juízo, é por seu amor e misericórdia, é para que a gente se arrependa, é para que a gente se dobre em arrependimento e reconheça e mude a direção da nossa vida, da nossa maneira de viver. A mesma misericórdia, preste atenção, que retarda o juízo de Deus sobre a perversidade dos outros e que às vezes incomoda a gente, essa mesma misericórdia retarda o juízo de Deus sobre as nossas perversidades. Porque nós temos nossas perversidades também. E o Senhor retarda o seu juízo para que haja arrependimento, para que haja mudança de direção. Nós vemos isso no texto do profeta Amós. Porque ele ressalta na sua expressão, onde ele diz que por 3 e por 4 transgressões eles vão ser punidos. Ao usar essa expressão, ele está ressaltando, olha, essas nações pecaram repetidamente. Eu aguardei até que houvesse alguma mudança de direção delas, mas não houve. Eu estendi a minha misericórdia até onde era possível, mas não houve mudança de posição a respeito deles. Eles não chegaram ao arrependimento. Portanto, deixe-me dizer para vocês uma coisa: o Senhor não faz acepção de pessoas em relação à sua misericórdia. A misericórdia de Deus alcança você que teme ao Senhor e alcança aqueles que não temem ao Senhor também. Deus retarda o exercício da sua justiça para que o seu amor misericordioso alcance as pessoas e assim elas possam se arrepender, porque Deus tem prazer na salvação e não na destruição. Outra consideração sobre esses primeiros 2 capítulos é que, da mesma forma que Deus não faz acepção em relação à sua justiça e à sua misericórdia, né? Ele realmente não faz, mas ele faz uma graduação da sua justiça. Isso é, as exigências de Deus são diferentes, conforme aquilo que se sabe a respeito deles. Os juízos de Deus são diferentes, conforme aquilo que você conhece a respeito de Deus. Então, quando nós recebemos a iluminação do Espírito de Deus, e quando nós entendemos, então, o seu amor, a sua graça, a sua misericórdia, então Deus irá nos tratar conforme aquilo que nós entendemos e conhecemos a respeito dele. Para cada uma daquelas nações, o Senhor tinha um pecado pontual para falar. Por exemplo, se você for acompanhar os vaticínios, as denúncias de Amós, você vai ver que contra Damasco, a denúncia é que Damasco havia massacrado os israelitas. Já os de Gaza haviam vendido os israelitas como escravos. E por isso e não tinham se arrependido disso, e por isso eles iam ser punidos. A cidade de Tiro tinha sido desleal com um acordo. Olha que coisa tremenda. E porque tinha sido desleal com esse acordo, eles também seriam punidos. Os de Edom foram cruéis, eles perseguiram os seus parentes e venderam os seus parentes, e por causa disso eles também seriam punidos. Deus disse que eles não tinham se arrependido e agora chegou a hora da justiça de Deus ser executada sobre eles. Os de Amon, da região de Amon, eles haviam sido cruéis com as mulheres. Olha que coisa, Deus preocupado e olhando, vocês foram cruéis com as mulheres. E mais do que isso, aquela nação não respeitou as mulheres grávidas. E por causa disso, eles seriam punidos pelo Senhor. Já os de Moabe haviam violado o túmulo de um rei, haviam feito a exumação dos ossos e queimado os ossos de um rei, e eles seriam punidos por causa dessa violência, dessa violação do túmulo do rei. Veja que são pecados pontuais sobre os quais o profeta fala para cada nação. Mas quando Deus começa a falar das transgressões de Judá, das transgressões de Israel, ele começa dizendo que os israelitas não obedeceram às orientações que haviam sido deixadas por Moisés sobre como viver a vida.
e que eles haviam se deixado enganar pelas mesmas mentiras, as mesmas mentiras que haviam enganado os seus antepassados. Então, veja só, é como se Amós dissesse, olha, outras nações podem até alegar que não conhecem a inteireza ou a integridade a inteireza das orientações de Deus sobre a forma de viver a vida. Por isso, a denúncia do profeta é pontual. Mas os israelitas não tinham desculpa. Eles não tinham desculpa porque eles haviam recebido de Moisés os mandamentos, as leis, os estatutos. Eles sabiam como a vida deveria ser vivida. Eles sabiam que estavam cometendo pecado diante do Senhor. Por isso, para eles, a acusação contra eles era: vocês viraram as costas para Deus. Era uma acusação ampla que abrangia toda essa rejeição do povo de Israel perante o Senhor. Agora, meus irmãos, meus amigos, esse é um alerta também para todos aqueles que seguem a Jesus. Sabe por quê? Porque nós que seguimos a Jesus e que fomos iluminados pelo Espírito Santo e cujo Espírito de Deus habita em nós, nós que temos a sua palavra e que podemos buscar na sua palavra orientação, nós não estamos sem orientação para viver a vida. Deus tem nos dado ampla orientação. E nós não temos, então, nenhuma desculpa para apresentar diante do Senhor. Agora, veja só, quando eu digo que nós temos toda a orientação sobre como viver, eu não estou falando, meus irmãos, de um código de moralidade. Não é isso. Um código, uma lista de certos e errados que Deus deixou para a gente. Não é desse tipo de orientação que eu estou falando. Eu estou dizendo que o Senhor, pelo seu Espírito, revelou a Deus através de Jesus Cristo. Nós podemos conhecer a Deus através de Cristo. E que nós fomos chamados, nós temos um chamado de Deus para nos aproximar dele através de Cristo. E para conhecermos mais dele através de Cristo. E assim confiar em Deus por causa de Cristo. E de amá-lo ainda mais por causa de Cristo. Nós temos esse chamado, a orientação, e nós temos um guia, o Espírito Santo de Deus que habita em nós. Nós precisamos usufruir de tudo isso que o Senhor tem colocado diante de nós, meus irmãos. Por isso, nós também não temos como apresentar desculpas diante do Senhor. Ele já nos deu tudo o que era necessário. Está tudo diante de nós. E nós precisamos agora nos render a Ele de forma confiada e dizer: Senhor, me ensina, me ajuda, me esclarece. O Senhor já me deu tudo para viver essa vida de maneira abundante. Agora, Senhor, eu te peço, me ajuda a cada dia. A cada decisão, a cada momento. Meus irmãos, esse processo, eu queria que você entendesse muito bem esse processo. Nós nos aproximamos de Deus. Somos chamados por Ele. Ele se revela a nós. E onde Ele se revela a nós? Nas Escrituras. E quando nós conhecemos mais de Deus e conhecemos através de Cristo, o ministério, a vida, a mente de Cristo está revelada nas Escrituras. E nós conhecemos melhor a Deus, então nós somos mais habilitados a confiar nele. E quanto mais nós confiamos em Deus, mais nós o amamos e o obedecemos. Esse é o caminho. Então, não tente começar pelo final. Não tente começar tentando obedecer às regras. Não tente começar tentando fazer as coisas certas. Não é por aí que você vai começar. Você vai começar pelo outro lado. Você vai começar conhecendo a Deus, entendendo a Deus por meio de Jesus Cristo, aprendendo a respeito de Jesus. E ao aprender a respeito de Jesus, do amor de Deus revelado na cruz, então você vai se aproximar mais, confiar mais, e aí você vai chegar ao ponto em que a sua obediência vai ser resultado da sua confiança e do seu amor em Deus, e amor a Deus. E não porque você está se vendo obrigado a cumprir alguma norma ou regra moral. Entende que são caminhos diferentes? Cada situação em que nós somos colocados na vida
meus amados irmãos e meus amigos, é uma oportunidade para descobrir mais de Deus. É muito importante você entender isso. Cada oportunidade que Deus lhe dá na vida é para que você conheça mais a respeito de Deus. E ao conhecer mais a respeito de Deus, você vai confiar mais nele. E esse processo, então, vai lhe tornando uma pessoa mais pacificada diante de Deus, né? E a gente vai, então, amar ainda mais intensamente o Senhor. E nesse processo de conhecer mais a Deus, também nós nos conhecemos melhor. Então, também não inverta o processo. Há muita gente que quer primeiro conhecer a si mesmo. E aí mergulha em umas viagens interiores para conhecer a si mesmo. Mas o caminho não é esse. O caminho é primeiro você conhecer o Deus revelado nas Escrituras. E esse Deus revelado nas Escrituras vai revelar você a você mesmo. Ele vai contar a respeito de você. Porque ele conhece você mais do que você mesmo. Então, esse caminho é um caminho de espiritualidade saudável, que faz bem para todos nós. Em seguida dessas considerações, né, Amós fez uma rápida retrospectiva, ainda nesse bloco do capítulo 1 e 2, sobre lembrando os israelitas, né, versos 9 e 10, eu acho que é do capítulo 2, lembrando aos israelitas que eles haviam chegado aonde estavam pela mão poderosa de Deus. Eu acho muito impressionante que Amós tenha feito isso. A verdade é que a maioria dos profetas busca esse ponto de contato e diz assim: vocês se lembram de onde vocês vieram? Vocês se lembram quem vocês eram? Vocês se lembram quem foi que tirou vocês de onde vocês estavam? Então, Amós diz assim, escreve dizendo, eu trouxe vocês do Egito e os guiei 40 anos pelo deserto. É Deus falando para o povo, dizendo, vocês se lembram quem foi que fez isso? Quem eram vocês e de onde vocês vieram? Ah, meus amados irmãos, como é fácil nós nos esquecermos que foi o Senhor. Não é fácil a gente esquecer que foi Ele que fez. O tempo vai passando e a gente é levado a pensar com o tempo que fomos nós, que foi o nosso braço, que foi o nosso esforço ou a nossa capacidade que realizou, seja lá o que for. Mas não, o Senhor quer nos lembrar que foi Ele. E Ele, através do profeta Amós, lembrou os israelitas, fui eu que trouxe vocês de lá, vocês são o que são porque eu conduzi vocês até aqui, vocês estão onde estão pela minha mão. Meus amados irmãos, aí o Senhor completa diz assim, vocês podem negar isso? Vocês têm como negar isso? Eles não tinham como negar, porque era a história deles. Era a história deles. Não haviam como negar. Israelitas não podiam negar. Ah, meus irmãos, como isso pode fazer um bem para nós? Como isso pode fazer bem para nós? Nos lembrarmos que foi o Senhor. É Ele que tem nos conduzido, foi Ele que nos chegou e nos trouxe até onde nós estamos. Não foi o nosso braço, não foi a nossa mão, não foi a nossa capacidade, é o Senhor que tem conduzido. E nós não podemos negar, porque é a nossa história. É a nossa história. Ao se esquecerem de Deus e das orientações que Deus tinha dado para eles, os israelitas quebraram os pactos que eles haviam feito com o Senhor. E eles se tornaram resistentes a ouvir a voz dos profetas. Amós denuncia isso. Nós também estamos sujeitos a essa perda de memória seletiva, a esquecer daquilo que o Senhor fez. E também estamos sujeitos a nos tornarmos resistentes à voz do Senhor. Mas se você perceber isso, se você perceber que a sua memória está seletiva e você está se esquecendo das coisas que o Senhor fez na sua vida, e se você perceber que você tem se tornado resistente à voz do Senhor, eu lhe peço em nome de Cristo Jesus, confesse o seu pecado, arrependa-se.
Mude o seu jeito de viver a vida, busque o Espírito de Deus que habita em você e trilhe uma caminhada de reconhecimento da mão poderosa de Deus na sua vida. Vai fazer um bem enorme a sua caminhada com o Senhor. Bom, como a maioria dos profetas, Amós era muito prático, e por isso a exortação de Amós, né, ela não era um mero exercício intelectual. Amós não estava falando da cátedra. Amós era um homem do povo que vivia a realidade da vida. Então Amós deixa bem claro que havia alguns comportamentos que eram inaceitáveis para Deus, sobretudo porque aquele era o povo que tinha recebido a orientação de Deus. E que esses comportamentos se tornaram demonstrações diárias de que os israelitas, eles não consideravam mais as orientações de Deus importantes. Eles estavam vivendo conforme o próprio entendimento deles. Eles haviam virado as costas para Deus. Mas o Senhor não podia aceitar isso. O Senhor não podia aceitar que o seu povo virasse as costas para ele. Que o seu povo resolvesse viver do jeito que queria, sem dar atenção àquilo que a maneira como ele tinha sido orientado a viver. Porque se o povo de Deus fizesse isso, ele estaria provocando a sua própria destruição. Por isso Deus não poderia comungar com aquela situação e levanta o profeta Amós para falar a respeito disso. No capítulo 2, a partir do verso 6, nós vemos algumas considerações que o profeta levantou. Primeiro, no verso 6, a gente vê que Israel estava escravizando e comercializando pessoas por dívida. Exatamente, Israel estava escravizando por dívida e fazendo tráfico de escravos. A situação era comum naqueles dias, mas o Senhor condenou aquela atitude. E sabe por que o Senhor condenou aquela atitude? Ele condenou porque fazer isso é tratar as pessoas como se fossem objetos. Mas as pessoas não são objetos. As pessoas têm nelas um valor intrínseco. Elas foram criadas à imagem e semelhança de Deus e devem ser respeitadas como tal. Por isso Deus falou aos israelitas que aquela atitude deles de escravizar por dívida e de comercializar pessoas por dívidas, coisificando as pessoas, não era admissível. No verso 7, na primeira parte do verso 7, a gente vê que em Israel o pobre estava sendo oprimido. E ao pobre era negado o direito de acesso à justiça. Isso é algo muito, muito sério. Meus amados irmãos e meus amigos, impedir que a justiça seja realizada é negar aos pobres, e negar aos pobres esse direito é abominável diante do Senhor. E isso estava acontecendo. Na parte B do verso, nós vemos que eles estavam também mergulhados nos cultos sexualizados, ao ponto de que pai e filho se relacionavam com a mesma prostituta cultual. Eles haviam virado as costas para tudo que o Senhor tinha orientado. No verso 8, nós vemos que eles quebravam a lei. Havia uma lei que obrigava a devolver as roupas, os agasalhos dados em garantia por uma dívida, eles deveriam ser devolvidos à noite, para que a pessoa não passasse frio. Olha o cuidado de Deus com o pobre e o necessitado. Se o cara dava o seu agasalho em garantia, quando chegava de noite, ele tinha o direito de receber, para ele não passar a noite com frio. Mas Amós denuncia os israelitas porque eles estavam quebrando essa lei. Isso é, eles extorquiam aqueles que deviam, tiravam as suas roupas, tomavam como garantia e deixavam aquelas pessoas passando frio à noite, sem cumprir a lei de Deus que pedia que as roupas fossem devolvidas para que eles as vestissem durante a noite fria daquela região. São coisas muito, muito práticas, as denúncias de Amós. O capítulo 3 de Amós começa com o anúncio de uma bênção e de uma intervenção do Senhor na vida da nação. O profeta fala que os israelitas, eles não corresponderam ao privilégio de terem sido escolhidos por Deus. Lembra que a gente já falou isso em vários desses momentos dessa série, em que nós estamos
num determinado ponto, nós estamos contando a história dos descendentes de Abraão. Essa história que é contada a partir do chamado de Deus a Abraão, seu filho Isaac, seu neto Jacó, e por aí vai, até chegar o momento em que os profetas estão falando aí já há vários séculos depois do primeiro chamado. Esse chamado foi para abençoar. Um chamado para abençoar. O Senhor, ao chamar Abraão, disse assim: em você serão benditas todas as famílias da terra. Era um chamado para ser bênção. Logo, o privilégio de ser chamado por Deus vem acompanhado da responsabilidade daquele chamado. E o que Amós está dizendo é que os israelitas não estavam correspondendo ao privilégio de terem sido escolhidos por Deus. E não é que Amós estava dizendo que a escolha ia ser desfeita. Não, porque Deus não desfaz o que ele diz. Deus é fiel. E ele permanece fiel, mesmo quando a gente é infiel com ele. O que Amós estava dizendo é que os israelitas, eles iriam sofrer na própria pele o descaso com que eles estavam tratando o Senhor, porque o Senhor é fonte de vida. A maneira como eles relegaram o chamado para ser bênção das nações ia ser cobrado deles. Porque junto com o chamado de ser povo de Deus, vinha, isso é um privilégio, vinha também a responsabilidade de se tornar canal de bênção para a vida das pessoas. É assim com a gente também, meus irmãos. Nós temos o privilégio de sermos chamados para ser povo de Deus. E junto com esse privilégio vem a responsabilidade de ser canal de bênção para aqueles que estão ao nosso redor. Amós coloca o dedo mais fundo na ferida e lembra coisas que possivelmente os israelitas não queriam se lembrar. Ele lembra das casas dos ricos. Ele lembra das mansões de inverno que os ricos de Israel estavam construindo, das residências luxuosas de verão. Ele lembra dos palácios de marfim. E diz que isso tudo havia sido adquirido às custas do empobrecimento do povo. E que porque toda essa riqueza era resultado de um povo empobrecido, aquilo seria retirado deles. Porque eles, na verdade, expropriaram, tiraram aquilo que era do povo e acumularam para si mesmos. O profeta Amós não conseguia ver que isso poderia ser minimamente admissível para o povo chamado para ser o povo de Deus. Ah, meus amados irmãos, como isso é diferente do que nós temos ouvido e visto pregar nos nossos dias, onde as pessoas são chamadas para o evangelho para enriquecer, são chamadas para o evangelho para terem casas de verão e de inverno. E Amós aqui está dizendo: as casas de verão e de inverno de vocês são o resultado da exploração com que vocês têm feito a vida das pessoas. Ah, Senhor. Grandes desafios os profetas nos trazem, meus irmãos. No capítulo 4, em um dos seus discursos mais duros, Amós compara as mulheres ricas de Samaria às vacas da região de Bazã. A ira de Deus contra aquelas mulheres, revelada através da fala do profeta Amós, é porque aquelas mulheres ricas da cidade de Samaria oprimiam os pobres e necessitados com a sua arrogância. E mais que isso, com as suas exigências aos seus maridos, quando elas pediam mais e mais bens, mais e mais vinho, mais e mais luxo, elas então cooperavam para que a exploração dos pobres e necessitados fosse ainda maior. E Amós se levanta contra isso e diz: isso não é coisa do povo chamado povo de Deus. Não foi para isso que Deus nos chamou. Não foi para viver dessa maneira. Amós denuncia que esse modo de agir, e essa é uma denúncia ainda mais contundente,
esse modo de agir das mulheres de Samaria acontecia ao mesmo tempo que essas mulheres e seus maridos participavam do culto a Deus. Olha o que Amós está dizendo: vocês são um povo de duas caras. Vocês vão ao culto e prestam homenagens a Deus, vocês colocam sacrifícios diante de Deus, vocês entregam seus dízimos, se dizem agradecidos a Deus, mas vocês vivem explorando as pessoas. Vocês vivem sem demonstrar nenhum amor pelo pobre e pelo necessitado. Vocês não conseguem chorar com os que choram. Amós, então, faz a sua denúncia de forma contundente e diz para essas mulheres e seus maridos, diz para os israelitas que a justiça de Deus estava a caminho. Ora, a história diz que a justiça de Deus chegou. Cerca de 40 anos depois disso, todo o reino do norte foi levado cativo e todas as casas de veraneio foram destruídas. E todos os palácios de mármore foram destruídos, e todos os nobres e ricos, aqueles que não foram mortos, foram levados cativos para viver longe da sua terra como escravos numa terra alheia. Amós afirma que o Senhor já havia feito vários alertas, mas eles continuavam insensíveis à voz de Deus. E é muito fácil a gente ficar insensível à voz de Deus. É muito fácil. Nós precisamos pedir, meus amados irmãos, que Deus amoleça o nosso coração. Que Deus molhe os nossos olhos com lágrimas de empatia pelas pessoas. Como diz a canção, sabe? Amolecer o coração e molhar os olhos. Nós precisamos pedir um coração amolecido, disposto a obedecer ao Senhor, como diz a outra canção, disposto a seguir o falar do Espírito na sua palavra. Ah, meus amados irmãos, o nosso coração endurecido pode nos levar a caminhos muito difíceis, assim como a nação de Israel também foi levada. Um pouco mais à frente, no capítulo 4, do verso 12 ao 15, Amós se volta para o sistema judiciário de Israel. Eu sei que a gente tem vivido uma polêmica muito grande a respeito do sistema judiciário do Brasil. E a gente pode pensar que Deus não está nem aí para o sistema judiciário, mas não é verdade, não. Deus está bastante interessado nos sistemas judiciários dos países. E Amós se volta para o sistema judiciário de Israel. E Amós se volta denunciando que aquele sistema estava corrompido. É possível que alguém pense que Deus não tem interesse nessas coisas, né? Mas Deus está interessado. A aplicação da justiça sempre aparece no radar de Deus. Toda vez que você vai ler os profetas, você vai ver que os profetas estão atentos à aplicação da justiça. A maneira como a justiça é ministrada ao povo, à população pobre, às pessoas de uma forma geral, é de interesse do Senhor. Amós denuncia algumas coisas que nós conhecemos bem na nossa época. Amós denuncia o suborno. Ele denuncia o cerceamento à justiça àqueles que eram pobres. Eles não tinham como se representar na justiça. Ele denuncia a intimidação das testemunhas e das vítimas. Essas práticas que o Senhor abomina. Por isso, o profeta faz um clamor nesse trecho. Ele diz assim: busquem o bem, não o mal, para que tenham vida. Estabeleçam a justiça nos tribunais. Talvez o Senhor tenha misericórdia. Veja só, parte do juízo de Deus sobre a nação israelita estava chegando por causa do seu sistema judiciário, que não era justo como deveria com o pobre e o necessitado, e que se vendia por suborno, intimidava testemunhas e intimidava as próprias vítimas,
ao ponto que elas não tinham coragem de fazer as denúncias dos crimes que estavam sofrendo. No capítulo 5, nós vamos para um outro bloco agora, do verso 18 ao 27. Amós fala sobre o dia do Senhor. Nós já vimos em Oséias a respeito do dia do Senhor. Vimos também que Joel fala, aliás, vimos em Joel a respeito do dia do Senhor. Joel apresentou 3 perspectivas diferentes do dia do Senhor. Mas as citações de Joel a respeito do dia do Senhor são citações de Amós, porque Amós escreveu o seu texto antes de Joel, né? Então foram de Amós as citações de Joel sobre o dia do Senhor. E o profeta anuncia o dia do Senhor como dias de treva, e essa é a grande novidade, porque todo mundo esperava o dia do Senhor como dia de luz. Mas Amós diz que os dias do Senhor, o dia do Senhor, iam ser dias de juízo da parte de Deus. Dias de trevas e não de luz. Bom, o principal questionamento de Amós nesse trecho, meus irmãos, é a falta de integridade daqueles que viviam os rituais do culto, mas não viviam conforme o chamado daquele que era cultuado. O profeta traz a mensagem, né, de que depois essa mensagem ecoa em João, em Tiago, no Novo Testamento, os discípulos de Jesus. E a mensagem principal desse trecho é que não adianta encenar religiosidade se o coração e a vida não estiver rendido a Jesus. Não adianta ir para as reuniões religiosas, apresentar as suas ofertas, a sua adoração, cantar, fazer todo o rito religioso. Se o seu coração não estiver rendido a Cristo Jesus, não adianta. Capítulo 5, versos 23 e 24. Pela boca do profeta Amós, o Senhor diz assim: afastem de mim o som das suas canções e a música das suas liras. Em vez disso, corra a retidão como um rio e a justiça como um ribeiro perene. O Senhor queria retidão e justiça, e não encenação religiosa. Por isso, Amós é contundente e fala diretamente. Essa fala de Amós, ela ecoa, por exemplo, na primeira carta que o apóstolo João escreveu, no capítulo 3, no verso 18. Ali, naquele verso 18, o apóstolo João, ele concorda com essa, com essa perspectiva de Amós, quando ele afirma que o nosso amor não deve ser só de palavras, mas por obras e em verdade. Entende que é a mesma linha de pensamento de Amós? Amós diz: vocês chegam para prestar culto, mas o coração de vocês não está rendido ao Senhor. Aí João diz assim: ora, o amor de vocês não pode ser só da boca para fora, tem que ser de dentro do coração e em obras, de forma que as pessoas percebam, sejam alcançadas de forma prática por esse amor. Da mesma maneira, Tiago, irmão de Jesus, tem uma visão parecida com a de Amós e a de João, quando ele fala que, lá no segundo capítulo da sua carta, no verso 16, quando ele fala que abençoar um irmão, dizer assim: meu irmão, Deus te abençoe, sem atender às necessidades do irmão, as necessidades práticas dele, isso não é seguir a Jesus, não adianta nada. Você só dizer Deus te abençoe e não atender aquilo que o irmão está precisando. Entende que é a mesma pegada de Amós, é a mesma pegada de João. É dizer, é preciso haver integridade entre aquilo que você diz acreditar e aquilo que você vive na prática. Não adianta só encenar. E o povo de Israel estava encenando a adoração a Deus. E Deus diz: eu não quero mais nem ouvir as canções de vocês. Aliás, o profeta de Isaías diz algo parecido também. Eu não quero mais ouvir, eu vou tampar os meus ouvidos, eu vou virar para o outro lado quando vocês começarem a cantar, porque não aguento ver as canções de vocês e ver ao mesmo tempo a maneira como vocês vivem. Que chamado importante para nós que somos seguidores de Jesus, não é? Bom, eu estou caminhando para concluir agora, eu quero
ir para o capítulo 9, versos 11 e 15, de 11 a 15, porque eu quero concluindo direto para lá, porque lá nesse trecho, capítulo 9, versos de 11 a 15, o profeta abre uma janela de esperança para o futuro. Eu sei que às vezes é difícil a gente ouvir os profetas, porque eles são muito contundentes nas suas palavras, eles não fazem, né, não passa pano em nada, eles vão lá e dizem com firmeza, e eles são a boca de Deus, eles estão para dizer aquilo que precisa ser dito mesmo, e que às vezes ninguém diz. Por isso que é preciso a gente não refrear os profetas. Quando o profeta de Deus abre a boca para falar, deixa o profeta falar. Quando você abrir as escrituras e você enxergar o profeta de Deus falando ali, ouça, porque ele está falando daquilo que Deus pediu para ser dito, por mais duro, por mais contundente que seja. Mas nenhum desses profetas, e Amós não é exceção, anuncia esses duros juízos sem abrir uma janela de esperança para o povo. Essa semana eu estava conversando com uma amiga muito querida, e ela me disse que ela não estava conseguindo mais pensar no futuro. Que toda essa circunstância que nós estamos vivendo estava, de uma forma tão séria, consumindo a esperança, as esperanças dela, que ela não conseguia mais olhar para o futuro. Ela estava enterrada no presente e sem conseguir levantar os olhos para aquilo que poderia acontecer. Eu sei que muitos de nós têm se sentido assim também. Eu chorei com ela, porque muitas vezes eu também me sinto do mesmo jeito, sem conseguir levantar os olhos para o futuro. As profecias de Amós sobre a justiça de Deus não eram animadoras, assim como não são animadoras as nossas situações hoje. E as notícias e as profecias de Amós, que não eram animadoras, elas certamente não seriam aprovadas pelos coaches e as palestras de motivação, mas ainda assim, elas eram o recado de Deus para um povo que virou as costas para ele. Nesse capítulo 9, o profeta tem um recado, mas agora o recado é de esperança. O recado é para aqueles que estão sem conseguir levantar a cabeça, sem conseguir olhar para o futuro. Ou que quando olham para o futuro, não se enxergam nele. E o profeta, então, dá a esse povo o mesmo povo que tinha caído em pecado, porque não é um povo diferente, não. Era o mesmo povo que estava sendo rejeitado, que tinha rejeitado ao Senhor, e que foi exortado a mudar de direção, e que foi dito que eles iriam sofrer na própria pele por causa do seu pecado. A esse mesmo povo, o Senhor abre uma janela de esperança. Meus amados irmãos, isso é algo muito especial. Veja só, o propósito do Senhor não é destruir. O propósito do Senhor é restaurar. O Senhor exerce a sua justiça. Ele pune os pecados cometidos por causa do seu amor gracioso. É porque ele nos ama. É por isso que ele nos conduz para o melhor caminho. Nos conduz para um caminho do reconhecimento, do arrependimento e da restauração. Portanto, nós não podemos olhar para os nossos momentos mais difíceis sem nos perguntarmos que tipo de restauração, que tipo de mudança, que tipo de direção nova o Senhor quer dar para as nossas vidas. Ele tem um futuro para nós. Não é para nos punir no presente, mas é para nos dar um futuro de bênção, um futuro de alegria, um futuro de realizações, um futuro aonde o nosso coração encontra paz naquilo que ele planejou para nós. Ah, meus irmãos, ele tem um futuro para nós. É por causa da sua graça que ele nos corrige. É por causa da sua graça que nós somos tocados por ele, para que haja reconhecimento, arrependimento e restauração. E é por isso que no trecho desse capítulo 9, Amós anuncia o seguinte: dias virão, vai chegar uma época, vai chegar um momento em que todo o sofrimento que vocês estão vivendo hoje vai cessar.
Vai chegar um momento em que a plenitude do reino vai acontecer, em que todas as perdas que vocês tiveram vão ser restabelecidas e recuperadas. Vai chegar esse momento, o Senhor promete uma janela de esperança. Ah, meus amados irmãos, os descendentes de Abraão iam ver a casa de Davi ser restaurada. Essa é uma promessa da restauração do reino. O reino de Davi, ao qual Deus prometeu descendência para sempre. Esse reino seria restaurado. Essa é uma promessa messiânica. E essa promessa realizou-se em Cristo Jesus, o nosso Salvador. É através dele que tudo isso está acontecendo. É através de Cristo Jesus, morto e ressurreto, que todas as famílias da terra são abençoadas. A promessa feita a Abraão se realiza em Cristo Jesus para todas as famílias da terra. Meu irmão, meu amigo, os dias difíceis terão o seu fim. Aguenta firme. Aguenta firme. O sofrimento vai acabar. Vai acabar. A angústia não vai durar para sempre. Aguenta firme. Porque um dia as promessas do Senhor serão plenamente cumpridas. E aqueles que confiaram suas vidas a Cristo experimentarão a plenitude da vida que o Senhor planejou para nós. Esse dia vai acontecer, meus irmãos. Aguente firme. Confie no Senhor. Mesmo que os dias fiquem mais difíceis, antes de melhorar, o Senhor não vai nos desamparar. As suas promessas de paz, as suas promessas de significado para a vida, de vida plena, serão cumpridas. Ele não falha. Ele vai realizar. Em nome de Cristo Jesus, eu quero convidar você a ser um sobrevivente dessa pandemia, a contar para gerações futuras como foi que o Senhor sustentou você por sua graça e misericórdia. Quando você dobrou os joelhos em oração e clamou a Ele e pediu, Senhor, venha ao meu encontro. Traz paz ao meu coração. Você vai contar essa história para gerações futuras. Você vai contar para seus netos e bisnetos de que o Senhor protegeu você, de que o Senhor lhe guardou do mal. E que ele se tornou seu abrigo seguro no meio da tempestade. Ah, meus amados irmãos, esse é o convite que o Espírito Santo de Deus faz para nós. Sobrevivermos para contarmos a história do grande livramento de Deus nas nossas vidas. Que o Senhor nos abençoe. Que Ele nos ajude nessa caminhada. Que Ele nos socorra nas nossas limitações. De maneira que o nosso coração esteja quebrantado, amolecido na presença dele. E assim ele opere em nós e através de nós toda a sua vontade. Amém e amém.